Fala galera, eu sou o Moa e na última semana a gente teve infelizmente aí a notícia do falecimento do grande, da lenda do Boston Celtics, da NBA e do basquete mundial, Bill Russell. E a gente aqui do Rebolank não poderia deixar de fazer um episódio em homenagem a essa lenda da NBA. Então bora lá falar um pouquinho sobre a vida e sobre a carreira de Bill Russell. Mas antes da gente começar, vou falar pra você olhar no botão aqui embaixo, ver se você já segue, se já tá inscrito no Rebolank. Se não tiver, já clica aqui pra se inscrever e não perder nada de NBA. William Felton Russell, mais conhecido como Bill Russell. Infelizmente a gente teve o falecimento do Bill Russell, essa lenda não só da NBA e do Boston Celtics, mas também do basquete mundial. Pivô da NBA que jogou entre os anos de 1957 a 1969, então ele jogou dos 22 aos 34 anos de idade, jogou 13 temporadas pela NBA e todas as 13 temporadas pelo Boston Celtics. Bill Russell, além de ter jogado essas 13 temporadas e ter sido uma lenda como jogador, também foi o primeiro técnico negro da NBA. Lembrando que isso foi na década de 50 e 60, uma época que nos Estados Unidos tinha muito racismo. O racismo era muito forte, inclusive na cidade de Boston, com o Boston Celtics, onde dentro da equipe não tinha esse racismo, mas quando o Bill Russell botava o pé para fora das quadras, ele sofreu muito e teve que lutar muito contra o racismo, não só o Bill Russell, mas toda a sociedade americana e mundial naquela época, né, que acontecia muito o racismo. Então o Bill Russell foi o primeiro técnico negro da NBA, quebrando aí barreiras, sem dúvida nenhuma, não só dentro de quadra, mas fora das quadras também. Só para vocês terem noção de como que era o racismo na época ali nos Estados Unidos, teve um jogo de pré-temporada do Boston Celtics, que eles foram ali antes desse jogo de pré-temporada num restaurante, lembrando que o Celtics tinha jogadores negros, jogadores brancos, eles foram nesse restaurante e os donos do restaurante não queriam deixar eles almoçarem ali, fazerem a sua refeição juntos, jogadores negros e jogadores brancos. E o próprio time do Celtics não ficou nesse restaurante, né, por indignação com isso que estava acontecendo, e o Boston Celtics não jogou essa partida depois, em protesto aí ao racismo que eles acabaram sofrendo e a tudo que eles passavam nessa época. Dentro desse tema do racismo ainda, só para vocês terem também noção de como que era, o Bill Russell sofria tanto preconceito, tanto racismo na época ali, tirando o pé dele das quadras, na própria cidade de Boston e nos Estados Unidos em geral, naquela época, décadas de 60, décadas de 50, que a sua camisa foi aposentada pelo Celtics, mas ele não foi na celebração. Ele só foi muitos anos depois, nessa celebração da sua aposentadoria, da sua camisa do Celtics, e a celebração aconteceu antes de um jogo do Celtics e a portas fechadas, sem torcida, só para os jogadores do Boston Celtics daquela época e alguns convidados especiais. Bill Russell queria celebrar a aposentadoria da sua camisa e do Boston Celtics com as pessoas que estavam com ele na época, os seus colegas, o técnico, a comissão técnica e os jogadores da época, e não com os torcedores do Celtics, que na época que ele jogou tinha muito racismo, principalmente naquela região, e ele sofria bastante. Só para vocês terem noção do que o Bill Russell passou naquela época. Falando em legado, além desse fora das quadras que a gente comentou do Bill Russell, que foi gigantesco, lutou muito contra o racismo, como a gente falou, vamos falar do legado agora dele dentro das quadras. Dentro das quadras, o Bill Russell jogou 13 temporadas pelo Boston Celtics e ele é simplesmente o maior vencedor da história da NBA. Bill Russell tem 11 títulos da NBA. E não só, entre aspas, 11 títulos. Olha só a dominância. Em 13 temporadas, ele ganhou 11 títulos, só perdendo 2 anos. E nesses 2 anos, um deles ele chegou na final. Então olha que doideira esses números do Bill Russell. 13 temporadas, 11 títulos, 12 finais. E essa final ele só perdeu porque ele machucou, viu? Porque se não tivesse machucado, teria mais um anel, teria seu 12º anel.
Das 13 temporadas, ele foi 12 vezes All-Star, entrou pro time All-Star da NBA. Ele só não foi All-Star na sua primeira temporada, que também foi a temporada de novato, né? Apesar de ter sido campeão também pelo Celtics nessa primeira temporada. E ele ganhou das 13 temporadas, ganhou 5 vezes o prêmio de MVP. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, o Bill Russell tem todos esses números aí e ele não tem nenhum prêmio de MVP das finais. O que aconteceu? Ele não ganhou 11 títulos, chegou a 12 finais, como ele não tem nenhum. Eu vou explicar. É porque o prêmio de MVP das finais, o melhor jogador das finais, não existia naquela época, de 57 a 69, que foram as 13 temporadas que ele jogou pelo Celtics. Na verdade, o prêmio de MVP das finais foi criado no ano de 1969, na temporada de 69. E o Bill Russell poderia ter ganhado esse prêmio de 69, o MVP. Porém, eu vou brincar aqui falando, a NBA, como foi o primeiro ano que dava esse prêmio, acho que a NBA não sabia muito bem o que fazia, né? Porque nesse ano de 1969, foi o único ano da história da NBA, da história desse prêmio, que o prêmio não foi dado para um jogador do time que foi campeão. Vou recapitular aqui para explicar direito. Temporada de 1969, final da NBA, Boston Celtics de Bill Russell, Los Angeles Lakers de Jerry West. Jerry West, que ele que faz aquela silhueta do logo da NBA, é o Jerry West. Naquele ano, o Boston Celtics foi campeão. Foi o 11º título do Bill Russell. E aí a gente deve pensar, pô, Bill Russell era a estrela do Celtics. O Celtics foi campeão. Prêmio de MVP foi criado nesse ano. O MVP foi pro Bill Russell, né? Não! Foi dado para um jogador que perdeu. 1969, o prêmio de MVP da final foi dado para o Jerry West, que era jogador do Lakers, e eles perderam a final. Foi a única vez na história que isso aconteceu. De 1970 até hoje, todos os prêmios de MVP das finais foram dados a um jogador do time vencedor. Por isso que o prêmio de MVP das finais hoje tem o nome de Bill Russell MVP Finals, em homenagem ao jogador que ganhou 11 títulos da NBA, o nosso homenageado desse episódio, e porque ele não tem nenhum prêmio de MVP, apesar de ter ganhado 11 títulos. Então hoje, em sua homenagem, o prêmio chama Bill Russell MVP Finals. E você, fã do Golden State Warriors, que chegou na NBA por causa do Stephen Curry, dos seus arremessos e tudo mais, Bill Russell jogou numa época que não existia a linha de 3 pontos. Você que não sabia disso já fica sabendo agora. Antigamente, não existia linha de 3. Se o jogador fizesse uma cesta da sua quadra de defesa, arremessasse do outro lado da quadra e fizesse, valia 2 pontos. Não existia a linha de 3. A linha de 3 pontos foi inserida na NBA no ano de 1980. E aí, vários jogadores já começaram a acertar, principalmente Larry Bird, que era um grande arremessador de 3 ali na década de 80, tanto que no ano de 1984, a NBA já aumentou a distância da linha de 3, da tabela até a própria linha de 3, né? Deixou ela um pouco mais longe, porque viu que estava muito fácil fazer a cesta, né? As cestas ali de 3 pontos. Então, Bill Russell jogou em uma época que só não existia linha de 3. Tudo cesta de 2 pontos. Bill Russell, que tem números inacreditáveis em minutos por jogo, ou seja, o quanto ele jogava em média nas partidas, e em rebotes. Vamos falar de temporada regular um pouquinho. Bill Russell tem, em temporadas, ele já chegou a ter 24 rebotes por jogo. Meu, de média da temporada toda na NBA, já chegou a ter temporadas de 24 rebotes por jogo. E ele tem média de carreira de 22 rebotes por jogo. Não tá feliz? Minutagem. Ele chegou a ter temporadas inteiras da NBA de 45 minutos por jogo de média. O máximo de uma partida é 48. O máximo ali no tempo regular, né? Sem contar a prorrogação. Então ele teve 45 minutos por jogo de médias de algumas temporadas, mas de carreira, 13 temporadas, o Bill Russell, em temporada regular, ele tem média de 42 minutos por jogo. Jogadores hoje em dia custam jogar isso nos playoffs, as estrelas. Ele tinha média de 13 temporadas, 42 minutos. E você já tá achando demais esses números? Nos playoffs pioram ainda esses números. Playoffs, Bill Russell já chegou a
em alguns playoffs, né, a ter 29 rebotes de média, e na sua carreira, né, em todos os playoffs que ele participou, ele tem média de 24 rebotes por jogo. Agora, se você já não tá achando inacreditável isso, olha a minutagem. Já teve anos de playoffs como um todo que o Bill Russell teve média de 48 minutos por jogo. Ele jogou todos os jogos de todos os playoffs de um ano. E, falando de médias, né, da sua carreira, em 13 anos na NBA, ele tem média de playoffs de 45 minutos por jogo. Bill Russell, em 13 temporadas, tem média de ficar só 3 minutos no banco nos playoffs. Era ou não era um cara importantíssimo para o Celtics, que com certeza liderou o time a esses 11 títulos no final da década de 50 e década de 60. E as coisas do Bill Russell não param por aí. Você acredita? Imagina uma situação assim. Bill Russell foi técnico e jogador ao mesmo tempo. Nas suas 3 últimas temporadas, 67, 68, 69, ele foi técnico do Celtics e jogador. E dos 3 anos, ele ganhou 2. E aí ele se tornou, como a gente falou ali, o primeiro técnico negro da história da NBA. Num mundo que tinha muito racismo, como a gente falou, era muito explícito o racismo em todo o mundo, nos Estados Unidos e principalmente em Boston, como a gente falou no começo do episódio. Então olha só, Bill Russell foi técnico e jogador, e dentro disso ele ainda foi campeão 2 anos. Depois disso o Bill Russell foi técnico de 74, depois que ele já tinha se aposentado como jogador em 69, depois da temporada de 69. 74 a 77 ele foi técnico também do Seattle Supersonics, acabou chegando aos playoffs ali 2 vezes, mas não foi campeão. E depois em 88 ele foi treinar o Kings, né? Mas é o Kings, não deu, o Bill Russell não conseguiu ser campeão e aí se aposentou de vez da carreira como técnico. E fechando aqui, eu queria trazer nesse episódio um pouquinho dos números, um pouquinho das situações, de tudo, falando sobre a história de Bill Russell, um jogador que foi tão dominante dentro da quadra, de 13 temporadas ganhou 11 títulos. Todos esses números aí que a gente falou hoje, pô, um cara que foi jogador e técnico, primeiro técnico negro da história da NBA, em um mundo, como a gente falou, que tinha muito racismo no mundo em geral, principalmente nos Estados Unidos. Bill Russell se posicionava dentro e fora de quadra, como a gente falou um pouquinho hoje, lutando, indo pra frente mesmo e lutando contra o racismo, que é uma luta constante de todo mundo, cada vez mais tem que ser. E que bom que o Bill Russell teve muitas e muitas e muitas homenagens ainda em vida. Tanto que o prêmio, como a gente falou no episódio, o prêmio de MVP das finais, que é o maior prêmio individual para um jogador da NBA, é ele ganhar o prêmio de melhor jogador de uma final, tem o nome do Bill Russell. E além, não só esse prêmio de MVP das finais, mas vários outros prêmios, o Hall da Fama e vários outros aí, ele teve diversas homenagens ainda em vida. O mais comum que a gente costuma ver, às vezes, ser um jogador, um atleta, uma celebridade, ser, às vezes, homenageado depois do seu falecimento. Mas não, o Bill Russell foi homenageado muito em vida e recebeu todo esse carinho, todo esse amor de todo mundo, toda essa admiração e respeito que todo mundo tem por ele. Então não podia deixar de fazer esse episódio aqui, triste pelo falecimento dessa lenda, desse cara incrível que é o Bill Russell, mas feliz porque ele recebeu muita homenagem em vida e deixa um legado aí pra gente sem dúvida nenhuma. Não podia deixar de fazer esse episódio. Rest in Power, Bill Russell. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, solta o dedo no like aqui embaixo e não se esqueça de clicar também para se inscrever e seguir o Rebodank. Então é isso, valeu, falou!